Olá, nossa aula de hoje será sobre o dispositivo de carboxterapia. Esse procedimento ele é amplamente utilizado na área da estética, tanto facial e também na corporal. Então, ele é um aparelho que ele vai utilizar o gás carbônico como forma terapêutica de tratamento e vai ter indicação para diversas alterações estéticas, como gordura localizada, fibroedema gelóide, celulite, flacidez, estria e também no rejuvenescimento. Então, com relação à sua definição, ela é uma terapia, como eu falei para vocês, com dióxido de carbono. É uma forma da gente utilizar terapeuticamente o gás carbônico, ele vai ser utilizado na forma subcutânea e ele vai alterar, vai tratar diversas alterações estéticas. O importante dessa técnica, ela é considerada uma técnica segura, apesar da gente ver várias notícias anteriormente relacionadas à carboxterapia no seu início, principalmente. Claro, a gente também tem que verificar as contraindicações, mas a utilização desse equipamento, ela é segura. Por ser um tipo de gás atóxico, ele não vai causar nenhum tipo de embolia e ele está presente naturalmente no nosso organismo. Isso faz com que a técnica seja amplamente realizada e com segurança. Como eu já falei para vocês, a técnica ela é bem versátil, ela pode tratar diversas alterações, tanto corporais, faciais e também capilares. Então, hoje existe já tratamentos para aumento de crescimento capilar com a carboxterapia. E ele é um dos tratamentos da medicina estética mais utilizados na prática clínica, tanto no Brasil e também no mundo. Então, a carboxterapia, ela vai promover uma vasodilatação. O que que é isso? Aumento do diâmetro do vaso. Então, quando a gente tem aumento do diâmetro do vaso, a gente tem aumento da vascularização naquele local. E se a gente tem um aumento da vascularização, a gente tem edema naquela região, acúmulo de líquido, é um tecido que, naturalmente, ele vai ser mais nutrido, ele vai ser mais vascularizado, então a aparência do tecido imediatamente já vai alterar. Eu também tenho aumento da drenagem, então os metabólitos de todo o processo do meu organismo, eles também vão ser drenados, eles vão ser mais drenados do que o normal. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, melhora-se o fluxo de nutrientes entre eles, proteínas necessárias para remodelar os componentes da matriz extracelular e também acomodar a migração e reparação tecidual. Então, eu também tenho o início ali de um processo de reparo tecidual que vai melhorar, que vai tratar ali estrias e também as rugas. Há uma alteração na curva de dissociação da hemoglobina com oxigênio, efeito Bohr. Então, é importante a gente falar que uma das causas desse equipamento, um dos efeitos desse equipamento é esse efeito Bohr. O que que significa isso? Efeito Bohr a gente utiliza muito na área da respiratória para explicar as trocas gasosas. A hemoglobina, ela é a grande responsável por levar, ela é uma via de transporte, ela é uma proteína transportadora de gases. E ela tem a sua atração. Assim como nós temos atrações por diferentes pessoas, a gente também vai ter uma lei da atração com a carboxterapia. Como que funciona isso? Primeiro tipo de gás que a hemoglobina ela vai se atrair é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é extremamente letal. Então, é por isso que você vê várias notícias de pessoas que ligaram gás de casa e sem saber elas morrem por contaminação pelo monóxido de carbono. Então, esse é o primeiro gás. Então, a hemoglobina, ela se desprende de todos os outros gases, do oxigênio, gás carbônico, para se desprender ao monóxido de carbono quando ele está presente. Ainda bem que ele não é tão presente assim, a não ser que você se tranque com o carro ligado dentro de uma garagem. O segundo gás que ela tem uma maior atração é o gás carbônico, é o dióxido de carbono. Então, a hemoglobina quando ela se liga ao oxigênio e ela vê disponível o gás carbônico, ela se desprende do oxigênio para ficar com o gás carbônico. Então, imagina um tecido, vou aplicar o gás carbônico nesse tecido. Então, o que, que vai acontecer? Toda a hemoglobina é igual aquele cara que ele é a atração do colégio quando vocês eram adolescentes. O que, que acontece?
todo mundo ia atrás dele, ninguém ia atrás do nerd, todo mundo ia atrás do cara mau elemento de moto que ficava lá no seu colégio. É a mesma coisa que a hemoglobina faz. Quando ela vê o gás carbônico, ela se desprende das outras pessoas, do oxigênio, no caso, e vai se prender ao gás carbônico. Então, quando a gente coloca gás carbônico, quando a gente injeta ele no tecido, o que vai acontecer? A hemoglobina próxima naquela região, ela vai detectar um aumento do gás carbônico, ela se desprende ao oxigênio e vai se prender a esse excesso de gás carbônico nesse local. Isso é bacana porque a hemoglobina ela é uma proteína do sangue, então aquele tecido ele vai ficar naturalmente mais oxigenado do que o normal, ele vai ficar mais nutrido, porque vai ter uma migração dessa proteína, vai ter uma migração de sangue para aquele local. Então, essa é a maior explicação, é o efeito Bohr, essa é a maior explicação, fundamentação teórica da carboxiterapia no nosso tecido. Então, com relação à prática, ele é um aparelho que vai se ligar a um cilindro de ferro por meio de um regulador de pressão de gás carbônico e é injetado via um equipo sonda. Esse equipo ele tem que ser descartado, ele é único para cada cliente e com uma agulha pequena. Normalmente a gente utiliza uma agulha de insulina, mesmo para provocar menos dor no seu cliente, no seu paciente. Normalmente a gente utiliza um fluxo de 20 a 80 mililitros por minuto, porém tem equipamentos que tem um fluxo até maior do que isso, mas a gente tem que tomar cuidado que fluxos maiores geram bastante dor, bastante desconforto para o paciente. Com relação ao volume total administrado, todos os equipamentos eles controlam esse fluxo total que você está injetando. Então, normalmente, a gente utiliza de 600 a 1.000 mililitros de gás, e isso a gente tem um limite de até 3 litros de gás em caso de grandes depósitos de gordura. Então, a gente também tem que mensurar a área. Alguns autores normalmente utilizam 2 litros de gás quando a gente está utilizando para gordura localizada. Então, um pouco do histórico, a carboxiterapia, ela tem uma origem em doenças vasculares, então normalmente os médicos desde 1922 já estudavam as alterações circulatórias e começaram a verificar o uso clínico. Já em 1953, o uso clínico do dióxido de carbono para tratar essas alterações vasculares. Com relação às suas aplicações clínicas, como eu falei para vocês, ela iniciou na angiologia para tratamento de alterações vasculares, algumas ulcerações, por aumentar a vascularização naquele local. Então, as úlceras, elas têm uma dificuldade na cicatrização, precisam ser nutridas, precisam ser vascularizadas. Então, a carbox, ela teve origem nesse tipo de alteração. Na reumatologia, é utilizado para artrite aguda e artrite autoimune. E na dermatologia, não estou falando na dermatologia estética, eu estou falando na dermatologia paradora, ela era utilizada para psoríase e também úlceras associadas a microangiopatias. Na área da estética, ela começou a surgir no pós-operatório de algumas cirurgias plásticas, que é o caso de abdominoplastia, blefaroplastia. A gente vai ver também que a carbox ela é amplamente utilizada na região dos olhos para tratamento de olheiras, então ele é um tratamento bem eficaz, um tratamento de olheiras de fadiga, de cansaço. Ela pode ser utilizada para melhorar a vascularização no local de vários tipos de cirurgias plásticas. Então, aqui, com relação à nossa área da estética, ela pode tratar celulite, fibroedema geloide, gordura localizada, que é a lipodistrofia localizada, flacidez cutânea, essa flacidez pode ser tanto corporal quanto facial, tratamento de estrias e também olheiras. Então, aqui, a celulite, lipodistrofia, a gente tem uma maior demanda, né, desse tipo de tratamento, ele é bem comum em mulheres. A gente tem outras alterações, elas não são encontradas no organismo da pessoa, então ela é uma alteração bem restrita à tela subcutânea, e ela tem uma causa multifatorial. Então, ela tem alterações genéticas, hereditárias, tem alterações também comportamentais, como má alimentação, sedentarismo e também o estresse. E também podemos considerar a utilização de alguns
medicamentos com substâncias que vão oxidar. Se a gente tem um desequilíbrio, um estresse oxidativo, isso pode ainda piorar o aparecimento dessas alterações. Qual a ação básica da carboxiterapia? Como já comentamos, aumento do fluxo sanguíneo, tem um aumento da vascularização, então ali, se um tecido está congestionado, se eu tenho uma alteração circulatória no local, ele vai melhorar o aspecto desse tecido, eu vou ter ali aumento da circulação, aumento da oxigenação, e eu tenho um aumento da eliminação de algumas toxinas que estavam ali estáticas, extasiadas naquele local. Então, o edema, claro, se aumenta a vascularização, se eu tenho ali um processo de edema, ele também vai diminuir para o aumento, para o incremento da circulação. Então, isso também é um efeito positivo. E eu também tenho a chamada carbolipólise, que a gente vai explicar mais para frente, que é aplicado ao tratamento de gordura localizada. Então, o estímulo circulatório, ele vem derivado de uma resposta inflamatória diante a uma agressão. Então, sempre quando eu tenho uma agressão, eu tenho ali a sinalização de um processo inflamatório eu tenho edema, eu tenho dor, eu tenho rubor. Então, essa é uma característica clássica do processo inflamatório inicial. Então, claro, eu vou ter um aumento, sempre quando eu tenho processo inflamatório, eu tenho uma vasodilatação no local para chegar mais sangue e nutrientes para aquele local de lesão. E sempre quando eu tenho isso, eu tenho um aumento, eu tenho um início de um processo de reparo tecidual. Esse processo de reparo tecidual, ele tem as 3 fases, que é a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelamento. Depois desse processo inflamatório inicial, eu vou ter uma fase de remodelamento, que eu vou ter neocolagenase, neovascularização, então eu vou ter formação de um novo tecido. Isso para a gente é muito importante no tratamento de rugas e linhas de expressão. Além disso, tem uma alteração no calibre do vaso, então já falei, tem uma vasodilatação para chegar, o meu vaso ele dilata para que chegue mais nutrientes, para que chegue mais sangue naquele local. E eu também tenho essa vasodilatação, ela vai persistir, então eu tenho também com a utilização, além disso, eu tenho uma concentração no local do oxigênio que fica restrito. Então, quando a gente pensar no efeito Bohr, lembra que eu injetei o gás, a hemoglobina, ela vai em direção a esse gás, claro, ela está carregada de oxigênio, então no momento que ela encontra o gás, ela se liga ao gás carbônico e retorna, e vai fazer todo o processo circulatório. E aquele oxigênio, ele fica ali naquele tecido, né, porque ele está sem hemoglobina para carregar ele. Então eu tenho um efeito persistente da oxigenação naquele tecido, então isso é muito importante. Por quê? A hemoglobina que faz esse transporte de gases, ela está carregando quem? O gás carbônico. Por isso que a gente fala que o efeito do gás ali naquele tecido, ele é rápido. O gás carbônico, ele é altamente difundido, porque ele vai fazer, a hemoglobina vai se juntar a ele e vai, pela própria circulação, ser eliminado. Mas o que fica ali é oxigênio que não foi ligado à hemoglobina. Então, aquele tecido ele vai ficar amplamente vascularizado. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a técnica de aplicação, efeitos adversos e um pouco mais sobre as indicações.